Meu nome é Helena e o que vou relatar agora ainda me causa um frio no estômago cada vez que lembro. Não é fácil reviver isso, mas eu sei que existem pessoas que passam por situações semelhantes e acabam achando que estão ficando loucas. Talvez, ao contar tudo, eu encontre algum tipo de paz. Ou então só aceite de vez que aquilo realmente aconteceu. Eu morava no interior do Ceará até me mudar, há cerca de 1 ano e meio, para a cidade de Vento Azul, no extremo sul do país. A mudança foi repentina, motivada pelo emprego do meu namorado, Caio. Na época, eu não tinha condições de alugar um lugar só nosso, então fomos morar na casa da mãe dele. Uma mulher que, para preservar seu nome verdadeiro, chamarei aqui de Gertrudes. Mas eu poderia muito bem chamá-la de outra coisa, porque desde o primeiro mês senti que ela não gostava de mim. No começo, fingia simpatia, me oferecia café, perguntava de onde eu vinha, mas era só Caio sair da sala para ela mudar imediatamente o tom. Sabe aquela pessoa que te olha de cima a baixo como se você fosse um problema? Era assim. Eu tentava deixar para lá, afinal, estava numa cidade nova, em um clima que eu jamais tinha enfrentado e queria evitar conflitos. Mas Vento Azul era fria num nível que parecia sempre madrugada. Eu só tinha roupas leves e o inverno dali parecia penetrar nos ossos. Foi então que uma vizinha, amiga de Gertrudes, disse que tinha um casaco antigo que eu podia usar enquanto não comprasse o meu. Ela ia viajar e deixou o casaco com minha sogra para me entregar. Eu aceitei, mesmo achando estranho daquele jeito, que só depois percebi como um aviso. O casaco era prateado, brilhante demais, rígido, a coisa mais esquisita que já vi. Parecia a roupa de algum traje antigo daqueles filmes de ficção. Não gostei, confesso. Deixei jogado em cima da mesa da sala de jantar e prometi a mim mesma que um dia, quando pudesse, compraria um melhor e devolveria aquele. 2 dias se passaram com o casaco ali, parado, intocado. Foi então que começaram os barulhos. Primeiro, um toque seco, depois como se algo pesado caísse no quarto ao lado do meu. Caio dizia que era o vizinho de cima, mas não parecia barulho de gente andando. Era diferente, era como se alguém empurrasse algo com força. No dia seguinte, encontrei 2 tábuas do assoalho daquele quarto no meio da porta. Achei estranho, mas coloquei no lugar e tentei não pensar muito. Só que naquela mesma noite, enquanto Caio e eu estávamos prestes a dormir, Gertrudes abriu a porta do nosso quarto e deu boa noite como sempre fazia. Assim que ela fechou a porta, ouvimos um estouro e, imediatamente depois, o grito dela. Corremos para ver o que tinha acontecido e encontramos Gertrudes pálida, trêmula, dizendo que as tábuas do quarto vizinho tinham voado contra ela. Quando olhei, elas realmente estavam caídas no chão do quarto dela, como se tivessem sido arremessadas. Arrumamos as tábuas novamente, mas naquela noite ninguém dormiu. O barulho continuou. Arranhões, batidas secas, passos que não eram humanos. Era como se algo andasse de um lado para o outro ali dentro, impaciente. Os dias passaram e os fenômenos ficaram ainda mais intensos. Sempre depois da meia-noite, as tábuas saltavam do assoalho, atravessavam o corredor e iam parar no quarto de Gertrudes. Ela começou a insinuar que eu tinha trazido algo comigo do norte, algum encosto, segundo ela. Aquilo me incomodava profundamente. Eu sabia que não era nada meu. Uma noite, ao voltar do trabalho, deixei meus sapatos perto da porta dos fundos, como sempre fazia. Era rotina, mas por volta de meia-noite ouvimos um estrondo vindo do corredor. Quando olhamos, meus sapatos estavam perfeitamente alinhados na porta do quarto amaldiçoado. Não era como se tivessem sido jogados. Eles estavam lado a lado, apontados para dentro do quarto, como se alguém tivesse calçado e caminhado com eles até lá. A imagem me arrepiou inteira. Caio viu também e ficou branco. Aquilo começou a acontecer por vários dias seguidos. Só os meus sapatos eram movidos, só os meus objetos eram tocados. Comecei a desconfiar de Gertrudes.
Ela me odiava tanto que talvez estivesse fazendo aquilo para me assustar e me expulsar. Mas tudo mudou numa noite em que eu mesma vi. Era aproximadamente 11h30 quando algo passou voando pela porta aberta do meu quarto. Eu me levantei em um impulso e lá estava, meu sapato recém-arremessado, parado exatamente no mesmo lugar de sempre. Caio ficou revoltado e foi na sala tirar satisfação com a mãe. A porta da sala estava fechada. Não tinha como ela ter feito aquilo sem que víssemos. Sem falar no tempo. Impossível chegar até o quarto, arremessar e voltar para a sala em tão poucos segundos. Então a ficha caiu. Nada disso acontecia antes do casaco chegar. Olhei para a mesa da sala. O casaco continuava ali, parado, como se observasse tudo. De repente, senti uma raiva que não sei explicar. Comecei a gritar contra aquilo. Você acha que eu tenho medo? Aparece, me enfrenta. Para de ficar escondido como um covarde. Foi o maior erro que cometi. Naquele instante, a casa inteira ficou absolutamente silenciosa. Não era silêncio comum. Era como se o ar tivesse sido sugado. Senti uma pressão no peito, uma presença pesada, sufocante. Caio percebeu também. Sem pensar, ele pegou a Bíblia que ficava no criado mudo e abriu no Salmo 91. Começamos a rezar em voz alta. A cada palavra, aquela pressão parecia recuar, mas era como empurrar algo enorme, invisível, para fora. Jogamos água benta em todos os cantos da casa. A sensação de sufocamento foi se dissolvendo até desaparecer completamente. Aquela noite terminou sem mais barulhos. No dia seguinte, a vizinha que havia emprestado o casaco voltou de viagem e Gertrudes devolveu a peça imediatamente. Contamos tudo. Ela ficou pálida. Depois confessou que tinha comprado o casaco num brechó muito antigo, daqueles que vendem roupas de pessoas que faleceram. Ela disse que sempre achou o casaco pesado, estranho, e que alguém da família havia morrido usando ele. Depois que o casaco saiu da casa, tudo simplesmente cessou. O silêncio voltou. As tábuas pararam de voar. Os sapatos nunca mais se moveram. E o quarto ficou completamente normal. Pelo menos, normal em relação ao sobrenatural. Porque quanto à convivência com Gertrudes, isso nunca voltou a ser tranquilo. Até hoje ela diz que a culpa era minha, que eu trouxe o demônio para a casa dela. E não o casaco. Mas eu sei o que vi, sei o que senti, e sei que aquilo não estava interessado em mim, estava ligado ao casaco, e só queria voltar com ele. Eu sempre achei que alguns objetos carregam mais do que simples lembranças. Podem carregar intenções, memórias, sentimentos, e às vezes até a presença de alguém que já não deveria mais caminhar entre nós. Tudo o que vou contar aconteceu comigo e com a minha família há mais ou menos 2 décadas, numa época em que eu ainda acreditava que certas coisas estranhas eram apenas coincidências. Hoje, depois de tudo o que vivemos, penso diferente. E talvez você também pense depois de ouvir o que aconteceu. Naquele tempo, um amigo do meu irmão, chamado Raul, tinha vindo do interior profundo de Pernambuco para trabalhar na colheita de café aqui perto de casa. Raul era um rapaz simples, educado e muito trabalhador. Ele comentava sempre que sua vida lá no Nordeste era difícil e que tudo o que conseguia ganhar aqui ajudava sua mãe e suas irmãs. Ficou na nossa cidade por alguns meses, tempo suficiente para economizar um pouco de dinheiro e comprar algumas coisas. Entre elas estava o objeto que se tornaria o centro de tudo, uma bicicleta de madeira reforçada e aço leve, muito bonita, azul escura, com detalhes prateados e um farol antigo que ele mesmo tinha instalado. Raul era apaixonado por aquela bicicleta. Dizia que era sua companheira de estrada, que nunca o deixava na mão, que o fazia lembrar do pai, que havia lhe ensinado a andar de bicicleta quando ele tinha apenas 8 anos, também em uma bicicleta azul.
Quando o período da colheita terminou, Raul anunciou que voltaria para Pernambuco de carona com um caminhoneiro conhecido. Só que não teria como levar a bicicleta. Ele ficou triste, mas precisava vender. Meu irmão, que na época tinha 16 anos, ficou encantado com a bicicleta e decidiu comprá-la. Raul pediu um valor baixo, quase simbólico, pois disse que preferia que a bicicleta ficasse com alguém de confiança. Eles eram amigos, afinal. Meu irmão ficou radiante ao trazer a bicicleta para casa. No primeiro dia, ele desmontou tudo, limpou cada peça, lubrificou correntes, calibrou pneus, ajustou freios. Ele amava mexer com isso. Passou horas arrumando até deixá-la praticamente nova. Eu me lembro dele passando a mão no guidão e dizendo: "Essa bicicleta parece viva, sabia? Parece que sente quando a gente cuida dela." Porém, alguns dias depois, algo estranho aconteceu. Meu irmão resolveu descer um morro íngreme no bairro vizinho. O sol ainda nem tinha nascido direito. Quando chegou na metade da descida, os freios simplesmente deixaram de funcionar. Ele tentou controlar, mas a bicicleta ganhou velocidade demais. O barulho do pneu queimando no asfalto ecoou pela rua. Ele caiu e rolou pelo chão, ralando os braços, o rosto e machucando profundamente o joelho. Levou pontos e ficou mancando por vários dias. Ninguém entendeu por quê. Os freios estavam perfeitos no dia anterior. Mesmo assim, teimoso, quando melhorou um pouco, tentou usar a bicicleta de novo para ir trabalhar. Foi quando o pior aconteceu. No meio do caminho, a roda dianteira simplesmente se soltou do garfo, como se alguém tivesse desrosqueado o parafuso propositalmente. Ele caiu com tudo, bateu o joelho no chão e dessa vez precisou de cirurgia. Foi internado e ficou dias no hospital, muito abatido e frustrado. Durante a internação dele, algo aconteceu em casa que mudou completamente o rumo da nossa vida. Era madrugada de uma quarta-feira, quando minha mãe levantou para preparar a marmita do meu pai, que iria sair para o serviço como fazia todos os dias. A cozinha da nossa casa ficava na parte externa, logo ao lado da porta de entrada. Eu estava dormindo, mas minha mãe sempre foi a primeira a acordar. Enquanto cortava legumes e esquentava a comida, ela ouviu o barulho da porta da sala sendo aberta. Era uma porta pesada, de madeira maciça, e não era comum alguém abri-la sem fazer barulho. Mas ela ouviu nitidamente. Ela pensou que fosse alguém tentando entrar para roubar, soltou o que estava segurando e correu para ver quem era. Porém, quando chegou na porta, ela estava fechada, completamente fechada, como se ninguém tivesse tocado nela. Minha mãe disse que hesitou por alguns segundos, mas sentiu uma presença. Uma sensação de que alguém tinha, de fato, entrado. Ela abriu a porta e entrou apressada. Nisso, viu algo passando pela antessala. Um vulto, mas não como um borrão. Era nítido, a figura de um homem vestindo algo azul, como uma camisa de trabalhador. Ele não olhou para ela, apenas atravessou a sala com passos rápidos e silenciosos. Ela gritou: "Ei, quem está aí?" Mas a figura não respondeu. Ele seguiu em direção ao corredor e entrou diretamente no quarto do meu irmão. O quarto que naquele momento estava completamente vazio, pois ele estava internado. Minha mãe, tomada pelo desespero, correu atrás. Quando abriu a porta do quarto, a figura tinha sumido. Totalmente. Não havia ninguém ali. Ela olhou embaixo da cama. Nada. Abriu o guarda-roupa. Nada. Olhou atrás da porta, nos cantos, até levantou o colchão. Nada. O quarto estava gelado, segundo ela, uma frieza que parecia vir do chão, como se algo tivesse passado por ali e drenado a energia do ambiente. Foi então que ela perguntou de novo, com a voz trêmula: "Quem está aí?" Nesse exato instante, a bicicleta do meu irmão, que estava encostada na parede, caiu sozinha, com um estrondo tão forte que acordou meu pai no quarto ao lado. Minha mãe deu um grito, jogou a mão no peito e fez o sinal da cruz.
Ela correu para fora e fechou a porta do quarto imediatamente, como se quisesse impedir que algo saísse de lá. Meu pai acordou assustado, mas minha mãe disse apenas: "A bicicleta caiu, deve ter encostado mal." Ela não quis alarmá-lo. Só que eu vi, de longe, o olhar dela. Era um olhar que dizia que algo muito, muito errado tinha acontecido. Quando meu irmão voltou do hospital semanas depois, minha mãe decidiu contar tudo. Ele ouviu, ficou pálido, respirou fundo e no mesmo dia chamou um ferro velho para vender a bicicleta. Disse que não queria mais nada que tivesse vindo daquele rapaz. Era como se, de repente, ele também tivesse sentido alguma coisa estranha. 2 meses depois, o colega de trabalho do meu pai comentou algo que fez todos nós gelarmos. Raul, o antigo dono da bicicleta, nunca chegou em casa. O carro em que ele pegou carona caiu em uma ribanceira no sertão de Pernambuco. Morreram todos no acidente. Ele tinha falecido no mesmo período em que meu irmão sofreu o segundo acidente. Foi só depois desse relato que as peças começaram a se encaixar. Aquele vulto usando azul, andando calmamente pela casa, entrando no quarto vazio do meu irmão, fazendo a bicicleta cair exatamente quando minha mãe perguntou quem estava ali. Até hoje, eu não sei explicar completamente o que aconteceu. Mas minha mãe sempre acreditou que Raul, confuso após a morte, pode ter voltado para buscar aquilo que ele tanto amava. A bicicleta era mais do que um objeto para ele. Era parte da sua história, parte da sua vida. Talvez ele não tivesse percebido que já não estava mais entre nós. Talvez apenas estivesse tentando voltar para algo que considerava seu. E assim, após tudo isso, aprendi que alguns objetos podem guardar mais do que lembranças. Podem guardar presenças. E talvez aquela bicicleta nunca tenha sido apenas uma bicicleta. Meu nome agora não importa tanto, mas, para fins de narrativa, pode me chamar de Ícaro. Tenho hoje minhas próprias lembranças e minhas próprias dúvidas sobre o que é real e o que é apenas um reflexo distorcido da mente humana. Mas quando eu era criança, tudo me parecia muito mais simples, muito mais nítido, ou pelo menos eu achava que fosse. Cresci acreditando que conseguia distinguir com facilidade o que era sonho e o que era realidade. Achava que minha memória era sólida como uma rocha, impossível de me trair. Mas algo que vivi aos meus 5 anos, ou talvez um pouco menos, destruiu completamente essa certeza, deixando uma fissura que acompanha minha vida até hoje. Eu morava com meus pais, na época, em uma casa simples, modesta, daquelas antigas, com piso frio, paredes com pequenas manchas de umidade e um cheiro constante de madeira envelhecida. A sala de estar era o cômodo onde passávamos boa parte do tempo juntos, assistindo televisão ou conversando. Era ali que ficava o objeto que assombrou minha infância inteira. Um quadro que não era exatamente um quadro. Ele não tinha tinta, não tinha moldura de paisagem, não tinha cor viva. Era uma espécie de escultura em gesso, moldada como um rosto feminino em relevo, pintado de um tom idêntico ao da parede. Um branco amarelado, desgastado pelo tempo. O rosto parecia emergir da parede, como se estivesse tentando atravessá-la, como se fizesse força para sair do outro lado. Não havia cabelo, não havia corpo, não havia ornamentos. Só um rosto de mulher, de olhos semicerrados, uma expressão séria, quase triste, e um leve franzir entre as sobrancelhas que me dava calafrios. Eu nunca entendi por que aquele objeto estava lá. Não combinava com nada da decoração da casa. Não tinha história, segundo meus pais. Não era herança, não era presente, era apenas um rosto ali, ocupando seu espaço, como se tivesse direito de estar naquele ambiente. E eu, com meus pequenos anos de vida, já sentia que algo nele não me pertencia. Ou talvez fosse o contrário, algo nele queria me pertencer.
Eu me lembro de acordar muitas madrugadas e, ao passar pelo corredor rumo ao banheiro, enxergar o contorno daquele rosto desenhado pela luz fraca da rua entrando pelas frestas da janela. A sombra projetada fazia o relevo parecer se mover. Às vezes eu via o que parecia ser a boca se mexendo, abrindo e fechando devagar, como se respirasse. Outras vezes tinha a impressão de que os olhos estavam mais abertos do que antes, como se me observassem a cada passo. Mas eu era criança, e aquilo poderia ser apenas medo, imaginação, ilusão causada pelo escuro. Pelo menos era isso que minha mãe dizia quando eu começava a chorar. E eu chorava muito, chorava toda noite. Chorava quando passava perto da sala. Chorava até quando o sol estava alto, mas a luz batia de um jeito estranho no rosto de gesso, destacando suas feições como se fossem reais. Lembro-me de puxar a barra da saia da minha mãe repetidas vezes, pedindo para que tirasse aquilo dali. Dizia que o quadro me olhava, que ele respirava, que parecia estar mais fundo na parede em alguns dias e mais saltado em outros, como se estivesse se aproximando. Minha mãe sempre tentava me acalmar, dizendo que era coisa da minha cabeça. Meu pai, por outro lado, ria, achava graça do meu medo infantil e dizia que eu precisava parar de assistir desenhos assustadores. Mas, com o tempo, meu desespero fez minha mãe perder a paciência. Em um dia que lembro com total clareza, ela pegou o quadro com as duas mãos, empurrou o rosto de gesso com força para desencaixá-lo e me mandou colocar os sapatos, porque a gente iria até o latão de lixo da rua. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Sempre escrevo números assim para manter a clareza, mas me recordo como se fosse ontem. Ela estava irritada, bufando, dizendo que já não aguentava mais eu acordando, gritando de madrugada. Meu pai ficou só observando da porta da sala enquanto minha mãe segurava aquele rosto congelado nas mãos. E juro, naquele momento, ao ser removido da parede, eu vi, ou pensei ter visto, uma pequena rachadura se abrir bem no canto da boca do rosto de gesso, como se estivesse esboçando um sorriso torto. Descemos a escada da frente da casa. Minha mãe carregava o rosto embrulhado em um pano velho, como quem carrega algo contaminado. Chegamos ao latão da rua. Ela tirou de dentro do pano, colocou sobre o chão e pegou um martelo que havia trazido consigo. Antes da primeira martelada, aquele rosto, opaco, sem vida, parecia me encarar. Eu estava ao lado dela, tremendo. Quando o martelo desceu pela primeira vez, o som ecoou como um estalo seco que reverberou direto dentro do meu peito. Tive a impressão de que o rosto abriu ainda mais a rachadura na boca, como se estivesse gritando sem emitir som algum. A segunda martelada quebrou metade da testa, a terceira reduziu o nariz a pó, e a quarta fez o rosto se despedaçar quase por completo. Minha mãe pegou os pedaços e jogou tudo dentro do latão. O barulho dos fragmentos caindo dentro do metal ecoou pela rua vazia. Quando voltamos para casa, eu me sentia aliviado, leve, como se tivesse me livrado de um pesadelo antigo. E realmente, nos anos seguintes, eu simplesmente esqueci. A vida seguiu, cresci. Fui para a escola, fiz amigos. Passei por momentos bons e ruins como qualquer criança. Até que um dia, quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos, voltando da escola com meu pai, a memória daquele quadro voltou como um estalo. Eu estava olhando para a calçada quando me veio à mente a imagem clara do rosto em gesso. Lembrei da boca rachada. Lembrei das marteladas. Lembrei da sensação de alívio. E comentei com meu pai. Lembra daquele quadro da sala, pai? Aquela escultura do rosto de mulher. Ele franziu o rosto na hora. Que quadro, Ícaro? Eu achei que ele estivesse brincando. O quadro da mulher branca, de gesso, aquele que a mamãe quebrou no lixo. Ele soltou um riso curto, confuso. Ícaro, nós nunca tivemos nada disso em casa. Aquilo me gelou por dentro, mas eu insisti. Descrevi o objeto em detalhes.
Gesticulei. Falei da textura, do relevo, da forma como me dava medo. Falei das marteladas, falei do latão de lixo. Falei de tudo. E ele apenas observava com uma expressão entre preocupação e estranheza, dizendo continuamente que não lembrava de nada, que aquilo nunca existiu. Quando chegamos em casa, fui correndo falar com minha mãe. E ela disse exatamente a mesma coisa. Disse que eu devia ter tido um sonho muito vívido. Disse que às vezes crianças criam memórias falsas. Disse que eu tinha imaginado. Mas como eu poderia ter imaginado algo tão real? Como eu poderia ter inventado algo que lembrava até o cheiro do gesso quebrado? Como eu poderia ter criado sozinho a imagem dela batendo com o martelo? Eu via tudo isso tão claramente quanto lembrava de aniversários, de passeios, de feriados. Com o passar dos anos, quando eu já era adolescente, comecei a procurar fotos antigas, álbuns de família, registros, festas. Nada. Absolutamente nada. Nenhuma imagem mostrava aquele quadro na parede da sala. Nem ao fundo, nem de relance, nem escondido. Ele simplesmente não existia naquele universo fotográfico. Nem familiares distantes lembravam, nem amigos da época. Ninguém. Mas eu lembrava. E ainda lembro. E quanto mais o tempo passa, mais me pergunto se aquilo foi realmente um sonho ou se foi uma memória que não pertence a esta realidade. Algumas pessoas falam sobre universos paralelos, realidades sobrepostas, dimensões que se cruzam em momentos específicos. Outras dizem que a mente humana é capaz de criar histórias tão detalhadas que se tornam indistinguíveis da verdade. Mas como explicar as sensações, a textura, o som do martelo, a expressão que mudava quando determinado ângulo de luz batia no rosto de gesso? Se fosse um sonho, porque ainda sinto arrepio quando lembro? Porque ainda consigo ver nitidamente a rachadura abrindo como se fosse carne viva? Porque o cheiro de gesso quebrado ainda volta à minha memória de forma tão forte? E se não foi um sonho? E se aquele rosto realmente existiu? E se ele realmente me observava? E se por alguma razão ele foi apagado da memória de todos, menos da minha? Talvez não tenha acontecido neste universo. Talvez tenha acontecido em outro. Talvez eu tenha vivido por alguns anos em realidade paralela e retornado sem perceber, trazendo comigo apenas fragmentos do que ficou perdido no caminho. Mas são apenas teorias. Ou talvez sejam explicações mais reais do que imaginamos. Até hoje eu não entendo como pude lembrar de algo tão palpável que aparentemente nunca aconteceu. Mas dentro de mim, aquele rosto continua vivo. E às vezes, quando fecho os olhos, tenho a impressão de que ele respira novamente.